Uma vez que o comportamento temporal de circuitos CMOS é bem compreendido, então agora a gente pode estudar os detalhes sórdidos da temporização desses circuitos. Primeiramente a gente vai olhar circuitos combinacionais, mais para frente a gente vai olhar a temporização de básculos e flip-flops, e um pouquinho mais para frente a gente vai olhar para a distribuição de sinais de relógio. Aí é o terceiro ato da temporização. Bom, uma coisa super importante para a gente lembrar sempre é que se a gente entrega lixo para um sistema, ele vai nos devolver lixo. Se a gente entrega lixo para um sistema combinacional, principalmente, ele vai nos devolver lixo. E o lixo aqui tem a ver com temporização. Então essa é uma frase feita daquelas que talvez valha a pena a gente lembrar sempre. Em particular, aqui eu estou falando de que se o circuito recebe entradas inválidas, ele vai entregar saídas inválidas. A nossa primeira medida de tempo é o tempo de propagação. A medida do tempo de propagação inicia com as entradas definidas e se estende até as saídas ficarem também definidas. Então, eu começo a medir o tempo quando as entradas ficaram definidas e eu completo a medição de tempo quando as saídas ficaram definidas também. O nosso circuito de teste é o bom e velho inversor. Eu tenho uma entrada X e uma saída Y. O inversor de carga é representado pela sua capacitância. Durante muito tempo, o sinal X estava ativo em 1. Acontece uma transição de 1 para 0, segundo a exponencial nossa bem conhecida. Então começa a transição, X atravessa o limiar de 1, fica inválido durante todo esse intervalo achurado aqui, e quando o sinal X cruza o limiar para o nível lógico 0, ele passa a ser um sinal válido de novo. Por convenção, quando X cruza o limiar válido, o Y começa a transicionar também, de 0 para 1, também segundo a exponencial, e aí depende da carga que tem no segundo inversor. Quando o sinal em Y atinge o limiar válido para nível lógico 1, então decorreu a propagação. A entrada ficou válida, até que a saída fique válida também. Então, todo esse intervalo aqui entre entrada válida e saída válida é considerado o tempo de propagação. A gente representa o tempo de propagação com um T e a inicial do circuito que a gente está medindo. No caso aqui, a gente está medindo o inversor. Eu falei antes de que isso aqui é uma convenção de desenho, porque na eletrônica, muito provavelmente o que vai acontecer, quando o sinal em X já está pela metade do caminho aqui, é provável que essa transição se inicie um pouquinho antes. Mas a convenção da nossa abstração de tempo é que quando a entrada fica válida, é só então é que a saída começa a se mover. Bom, vejamos uns exemplos de tempo de propagação de forma bem abstrata. Em particular da forma como a gente viu lá no semestre passado em circuitos. Eu tenho um inversor com entrada X e saída Y, e X sofre um pulso. Então, X sobe, um pouquinho de tempo depois, a saída Y reage e segue de acordo com a lógica do inversor. Quando o X desce, um pouquinho de tempo depois, o Y sobe de acordo de novo com a lógica do circuito combinacional, que é o inversor. O tempo de propagação do inversor é denotado por TI. O I aqui é o nome da porta lógica. Ele não necessariamente precisa ser igual para subida e para descida. Se vocês lembram das exponenciais, a exponencial que sobra tem um formato ligeiramente diferente da exponencial que desce. Se for uma porta lógica tipo NAND ou tipo NOR, o tempo de subida e o tempo de descida é diferente também por causa das resistências. No ramo em que tem as resistências em série, é mais demorado do que o ramo subida ou descida que tem as resistências em paralelo.
Então, tipicamente, o tempo de subida e o tempo de descida são diferentes, mas a gente usa sempre o mais comprido, o mais longo. Se eu tiver dois inversores em série, sinais X, Y e Z, então, na parte do X e Y é uma repetição do que a gente tinha visto antes. O X sobe, um tempo depois o Y desce, o X desce, um tempo depois o Y sobe, e o Z repete X, só que deslocado no tempo atrasado do tempo de propagação desse inversor daqui e depois desse inversor daqui. Quando o Y desce, um pouco de tempo depois o Z sobe. Quando o Y sobe, um pouco de tempo depois o Z desce. Para esse circuito inteiro, o tempo de propagação é 2 vezes o tempo do inversor. Para um circuito genérico, nesse caso aqui eu estou usando um multiplexador, o tempo de propagação que a gente usa é sempre o de pior caso, que a gente também chama de caminho crítico, e o que realmente importa, o tempo de propagação que a gente usa é o do último sinal que estabiliza. O caminho mais comprido aqui é o que passa por dentro desse inversor, por dentro desse AND, por dentro desse OR. Os outros dois caminhos, AND e OR, são mais curtos porque eles não pagam o tempo de atravessar o inversor. A nossa segunda medida de tempo é o tempo de contaminação. E a ideia de contaminação, a razão do nome, é de que a saída fica contaminada pelo que aconteceu no passado. Então, contaminação tem um pouquinho a ver com memória. A medida do tempo de contaminação também é muito bem estabelecida. Então, o tempo de contaminação começa a contar quando uma entrada fica inválida, e ele termina a contagem quando a saída fica inválida também. Então, do ponto de vista do que acontece com o tempo, nós temos o nosso bom e velho inversor, entrada X, saída Y, o segundo inversor representado por um capacitor. Durante muito tempo, a entrada X ficou em 1. Acontece uma transição na entrada X, ela começa a passar de 1 para 0, segundo a exponencial, até carregar esse capacitor daqui. Então, no instante em que a entrada X fica inválida, que é logo um pouquinho depois que começa a transição, eu começo a contar o tempo. Bom, uma vez que a entrada X ficou inválida, uma vez que o X sai, ele cruza o linear do nível lógico 1, a saída Y começa também a mudar de 0 para 1. Desde que a transição iniciou até que ela cruze o linear de nível lógico 0, então esse intervalo curtinho aqui é o tempo de contaminação. E durante esse intervalo curtinho, a saída Y manteve uma cópia, manteve a memória do que aconteceu antes com o circuito. O tempo de contaminação é representado por um T, C para lembrar a contaminação, e depois da vírgula qual é o componente ao qual a gente está se referindo, para diferenciar do tempo de propagação, que só tem o nome do componente. Lembrem que contaminação tem a ver com memória. Em breve a gente vai usar essa informação de memória. O tempo de contaminação pode parecer bobagem, filigrana, mas não é não. Ele é muito importante porque é o que nos permite extrair memória dos circuitos. Então, mesmo exemplo de antes, eu tenho um inversor com entrada X, saída Y. X troca de nível, passa de 0 para 1. O sinal Y permanece um pouquinho de tempo no valor válido. Depois ele se torna inválido por causa da transição. Mas esse intervalinho em que, depois que a entrada mudou, a saída permanece no valor antigo, é chamado de o tempo de contaminação desse inversor daqui. A saída permanece contaminada pelo valor anterior, pelo valor velho da entrada. No nosso exemplo de dois inversores, eu tenho um pulso completo no sinal X. Então, de X para Y, quando o X sobe, demora um pouquinho até que o Y fique inválido. Nesse intervalinho de tempo, no tempo de contaminação aqui marcado em verde, o Y lembra
do que tinha acontecido antes, e acontece a mesma coisa na borda de descida. Quando o x desce, um pouquinho depois o y permanece válido e aí se torna inválido por causa da transição. No sinal z, e aqui eu cometi um pecado, eu desenhei z complementado. Então, lembrem que z aqui está de cabeça para baixo. O diagrama de tempo que eu desenhei é z barra. Então, o y muda. Notem que o y muda atrasado com relação a x por causa da contaminação. Então, nesse verde clarinho aqui eu tenho ainda a herança da contaminação em y. Depois eu tenho a contaminação no segundo inversor, que é resultado da contaminação em y, eu tenho contaminação em z também. Na subida, a mesma história. Lembrando que eu desenhei esse sinal aqui de cabeça para baixo. Então, x mudou, o y demora um pouquinho para mudar. A contaminação em y mantém z no estado em que ele estava antes, no nível em que ele estava antes. E lá pelas tantas, a contaminação de z se mostra também e reflete aí atrasada a contaminação em y. Então, o tempo de contaminação que eu meço é no caminho completo aqui, que é, por acaso, duas vezes o tempo de contaminação de um inversor. Notem que eu desenhei de cabeça para baixo essa linha daqui, mas, enfim, a ideia não muda. Bom, no caso de contaminação para um circuito qualquer, eu tenho que escolher o caminho mais curto. O caminho mais curto é necessário porque é o caminho que vai tornar a saída inválida mais rápido. Esse inversor aqui vai segurar, como mostra no exemplo anterior, esse inversor aqui vai segurar esse sinal atrasado, vai segurar esse sinal contaminado mais tempo do que no caminho onde eu não tenho o inversor. Então, para esse circuito daqui, a contaminação pode ser medida tanto no caminho de cima quanto no caminho de baixo, mas tem que ser o caminho mais curto, e é o primeiro caminho que torna a saída inválida. Então essa é uma diferença fundamental entre o tempo de contaminação e o tempo de propagação. O tempo de contaminação é o caminho mais curto e é o primeiro que faz a saída ficar inválida. O tempo de propagação é o caminho mais comprido e é o que torna a saída válida mais tarde de todos. É o último sinal que deixa a saída válida. É o último sinal confiável.